Voltemos então às nossas sessões, né, dessa mais uma parte das nossas videoaulas, né, desse conteúdo que deve ser tratado aí na unidade 1. Ora, o que eu pretendo tratar com vocês aqui, né, discutir com vocês, seria essa parte, né, dos enunciados verifuncionais, né, ou cálculo sentencial bivalente, mas a discussão a partir de um expediente técnico específico que vocês vão aprender hoje, que é o expediente que vai apresentar para nós, que vai tornar possível para nós compreender a validade das regras lógicas. Então esse seria o tema geral da nossa aula agora. Ora, a questão da validade e caracterização dos silogismos do tipo aristotélico, que enunciamos há pouco, serão os temas de parte da unidade 2. Então a gente vai deixar um pouquinho para depois, né? Lá na unidade 2 a gente vai retomar essa discussão. Ora, o que vamos aprender, e é mais introdutório, né, é aquilo que nós necessitaríamos para poder tratar dos silogismos de tipo aristotélico, né, com ferramentas da lógica moderna. O que nós vamos aprender agora, e isso sim é parte da unidade 1, é problematizar com ferramentas da lógica moderna aquilo que pode ser dito do seguinte modo. Se uma das partes da lógica trata dos enunciados que têm quantidade, dos enunciados categóricos, uma outra trata dos enunciados sem considerar sua quantidade, ou seja, apenas leva em conta sua verdade ou falsidade, né? A verdade ou falsidade das proposições, dos enunciados. É o que se costuma chamar aquela parte que trata dos enunciados verifuncionais ou aquilo que chamamos de cálculo sentencial bivalente. É desta última parte, portanto, que trata a unidade 1. Ora, antes de qualquer coisa, é preciso pensar o que significam e qual o alcance dos exercícios, né, operações ou cálculos, né, que vocês realizaram quando tentaram solucionar parte das questões que sugerimos como plano de estudo. Ora, primeiramente, a associação da lógica com uma espécie de cálculo é tardia, e podemos dizer que, nesse caso, o nome importante foi o do filósofo alemão Leibniz, né, que nasce em 1646 e morre em 1716. Foi ele que sugeriu pela primeira vez, e trabalhou duro nesse sentido, né, a associação entre lógica e aritmética, lógica e combinatória, lógica e álgebra. Ou seja, a associação, né, desde então sempre afirmada, entre lógica e matemática. A realização efetiva daquele projeto de Leibniz se deu com a utilização de várias ferramentas que fazem parte hoje da lógica formal. E uma das mais poderosas é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta tabela de verdade, expediente que só pôde ser de fato utilizado no início do século XX e que conta com nomes como os de Peirce, Wittgenstein e Post, né, como de seus criadores. Isso aconteceu mais ou menos lá no comecinho do século XX, né, entre 1910 e 1920. Né. O Tractatus, por exemplo, é um livro que já utiliza muitas vezes, né, esse expediente de tabela de verdade. Ora, o uso da tabela de verdade explicita, né, um dos problemas que esteve na origem da lógica e que já mencionamos. Mas, claro, vale repetir, a tabela de verdade explicita a ideia que podemos criar, descobrir, explicitar, inclusive organizando-as, certas regras formais de argumentação. Neste caso, o que importa mais não é tanto os casos particulares, né, de demonstração, mas sim elencar e compreender ao menos algumas das regras gerais que permitem afirmar se uma demonstração é válida ou não. Nesse sentido, podemos vincular a atividade caracterizada como filosofia no Tractatus de Wittgenstein, né, como aquilo que se investiga desde pelo menos o órgão de Aristóteles, e que tem a ver com quais regras de argumentação, e claro que não devemos nos esquecer que nesse caso a matemática seria uma ciência argumentativa, né? Então, quais regras de argumentação são válidas? Ora, o que nas palavras do austríaco passa a determinar o próprio conteúdo da lógica, ou seja, a lógica, para Wittgenstein, né, teria como seu principal conteúdo as proposições tautológicas. Dito de outra forma, a atividade filosófica referente a estabelecer os modos de determinar se certas leis, regras ou argumentos são válidos ou não, seria o grande tema da lógica. Né?
E claro que o Wittgenstein lá chama essas proposições, né, as tautologias, de pseudoproposições, assim como as equações da matemática também seriam pseudoproposições. Mas isso é uma outra discussão. Ora, já tendo assumido então o ponto de vista pós-criação das tabelas de verdade, podemos citar como exemplo de tal atividade a tentativa de provar se a tão conhecida, né, regra modus tollens é ou não válida. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, os passos, né, que nós poderíamos dar para compreender se ela é uma regra válida ou não, estão aí na tela, né? Ora, primeiramente, trata-se, né, em termos wittgensteinianos, né, de uma proposição complexa, né, do tipo Q, né, que envolveria as simples, né, suas partes, né, P e Q. Vejam que P e Q estão em letra minúscula aqui, né? Ora, evidentemente que Q pode ser verdadeira ou falsa, né? Podemos olhar para as suas partes, então teríamos algo como, né, as partes, né? Que relação nós poderemos estabelecer entre as partes para que nós pudéssemos dizer então que se trata de um raciocínio modus tollens, né? Então nós teríamos algo como P implica Q e dado não Q, então não P. Ora, a demonstração, né, via tabela de verdade pode ser feita do seguinte modo. Nós temos aqui, né, a primeira coluna, né, a primeira linha e a primeira coluna, né, para P, a segunda coluna, né, para Q, né? Então os valores de P, daqui a pouco eu vou discutir isso, seriam VV, FF, e os valores, né, de Q seriam VF, VF. Ora, o resultado, né, pensando no operador implicação para P e Q, seria VF, VV, né? Quando resolvemos, né, essa primeira equação e então vamos resolver essa segunda equação, né, é claro que vai envolver o operador conjunção mais a negação de Q, né? Então nós teremos como resultado, né, os valores F, F, FV. E aí sim podemos passar então ao último momento da equação, em que nós então encontraríamos o resultado, seu resultado final. P implica Q e não Q, né, que nós já resolvemos aqui, implicaria não P. Ora, o resultado, vejam que o resultado do cálculo agora, né, é todo ele V, né? Tá certo aqui, ó. Todo ele V. Então a coluna 5, né, na verdade, as colunas de cálculo são 3, né? E nós também veremos isso daqui a pouco, né? Essas 4 linhas, então, que vão dar os resultados, né, em termos de valor de verdade, né? Claro. Então tá aí, né? A prova em termos de tabela de verdade que a regra modus tollens é válida, tá aqui, né? O resultado é que ela é uma tautologia, né? Tá certo? Ora, tendo em vista o fato, né, que uma tautologia pode ser considerada uma proposição complexa, como nós vimos agora há pouco, né, a proposição Q, né, com a letra maiúscula, né, ou um argumento, né, cujo cálculo, né, em termos de tabela resulta sempre verdadeira, a regra modus tollens é uma tautologia, já que Q, né, que envolvia Q maiúsculo envolvia PQ, né, resulta VV. Né? E nesse sentido, ela deve ser considerada uma lei, né, uma regra, ou, se vocês quiserem, um argumento válido. Ora, em termos de diagrama sagital, esse expediente também nos faz compreender um dos aspectos mais importantes de um dos últimos desenvolvimentos da lógica, né? A relação dos resultados obtidos em uma tabela e sua apresentação em termos de função proposicional. Nesse caso, teríamos algo como, eu vou mostrar para vocês também, e vocês conhecem já, né, esse tipo de expediente, né, quando vocês estudaram funções, né? Então vejam, né? Esses são os valores, né, que nós atribuímos a P e Q lá na primeira e segunda coluna.
E esses seriam os valores possíveis, né, do resultado das três operações, né, que nós realizamos lá na tabela. Como nós vimos, né, o resultado dessa operação foi sempre o valor V, né? Ora, esse diagrama sagital então nos mostra que trata-se de uma tautologia, né? E claro, né, não podemos esquecer, eu vou discutir isso um pouco mais adiante, que nós estamos nos movendo, né, em um tipo determinado de lógica, né, que é uma lógica, aquela lógica que nós chamaríamos de lógica bivalente, né, uma lógica que atende ao princípio de não contradição. Ou seja, valores do tipo VF ou FV estão incluídos, né, excluídos da nossa tabela, né, aquilo que a gente chama também de terceiro, né, nesse caso esses dois valores seriam o terceiro valor excluído, né? É isso. Então esse é um diagrama sagital, né? Ora, fica claro, né, com isso, né, que todo argumento ou proposição complexa pode ser compreendida como uma função de verdade de seus elementos ou partes, né? Tal apresentação nos remete a Frege, né, o famoso Gottlob Frege, né, e Russell, né, o inglês Russell, né, Bertrand Russell, e faz compreender o motivo que levou Wittgenstein a lembrá-los lá no Tractatus, né, quando afirmou que compreendia as proposições como eles, ou seja, como função das expressões nelas contidas, ou melhor ainda, quando ele dizia que, para ele, a proposição é uma função de verdade das proposições elementares. Ora, podemos também citar um outro exemplo da utilidade do uso das tabelas de verdade. Ora, quando queremos comparar o sentido em termos de verdade e falsidade de determinadas proposições, é também esse expediente técnico que nós utilizamos, né? Poderíamos perguntar, por exemplo, será que as proposições não é verdade que as rosas são rosas e as violetas são azuis têm o mesmo sentido que a proposição as rosas não são rosas ou as violetas não são azuis? Uma proposição bastante conhecida de vocês, né, dos concursos. Eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos essa operação aí. Então está aqui, né, ó, as duas proposições, né? E a pergunta, né? Será que as proposições não é verdade que as rosas são rosas e as violetas são azuis tem o mesmo sentido que a proposição, né? Sentido em termos de verdade e falsidade, que a proposição as rosas não são rosas ou as violetas não são azuis? Ora, se nós simbolizarmos essas proposições, teremos algo como a primeira proposição aqui e a segunda proposição aqui. Ora, discutir em termos de lógica atual, se essas proposições têm o mesmo sentido ou não, é o mesmo que perguntar se o resultado, né, diante dessa operação, que é a bi-implicação ou dupla implicação. Ora, fazendo a tabela de verdade, o que nós vamos verificar é o seguinte, né, que nós vamos ter como resultado, né, da negação de P e Q, né, F, V, 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 e da negação de não P mais a disjunção não Q, né, nós vamos ter o resultado F, V, V, V. Ora, quando operamos com a bicondicional ou a dupla implicação, o que nós vamos ter como resultado, novamente, é sempre o valor V, 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 V. Que, se nós colocássemos em termos de diagrama sagital, corresponderia àquele diagrama que fizemos agora há pouco. Ora, já que o resultado deu V, né, sempre V, né, 4 valores V aqui, é claro que se trata de uma tautologia, ou se vocês quiserem, na verdade, estabelecemos a partir dessa tabela de verdade, então, que essas duas proposições têm sim o mesmo sentido. Tá certo? Então, voltemos aqui às nossas discussões, né? Ora, vocês devem se lembrar, né, que a validade de tal comparação pode ter origem na utilização da regra de Morgan. Então veja, novamente, né, a regra, né, a noção de regra pode estar em jogo aqui, a validade de uma regra, né?
Ora, a regra de Morgan nos permite transformar determinadas proposições em outras de mesmo sentido, que foi o que nós acabamos de fazer. Ora, isso nos faz voltar à maneira wittgensteiniana de definir a atividade filosófica ou o principal objetivo da lógica, né? Tá certo? A gente vai parar um pouquinho, né? E daqui a pouco a gente volta com mais uma sessão, então, das nossas videoaulas, tá bom? Só um minuto.